Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o tema é muito bacana. Ó, nós vamos falar de como personalizar aquele Markdown, aquelas anotações que a gente coloca nos nossos códigos, né? No caso, no Markdown do código, né? Quando a gente está escrevendo em notebooks, a gente tem aquele texto que tem uma formatação padrão, às vezes a gente não gosta muito daquela formatação, assim como eu, por exemplo. Eu gosto de mudar um pouquinho o texto, cor, tamanho e tudo mais, né? Dá até para colocar um link. Vamos dar uma olhada nisso, é bem bacana. Vamos lá. Então, eu estou com o VS Code aqui, mas lembra, isso aqui é qualquer outro, tá? Pode ser no Jupyter Notebook e tudo mais, funciona igualzinho, tá? Então vamos lá. Ó, olha o que eu descobri, né? Isso eu descobri faz recentemente, aí eu achei tão legal que resolvi fazer um vídeo. A gente pode usar recursos do HTML aqui dentro do, do, do Markdown, né? Esse formato todo aqui é o notebook, né? Mas essa parte de escrever um texto é o Markdown. Então vamos lá. Ó, eu vou tentar dar um exemplo aqui com o HTML para quem não está acostumado com HTML ver, para olhar aqui e não achar tão estranho. Ó, aqui tem um sinal de maior, né? Maior, depois vem um sinal de menor, no meio está um código, alguma coisa. Isso aqui é parecido, eu vou tentar imitar como se isso aqui fosse uma função comum assim das linguagens que a gente conhece, ó. Ó, seria mais ou menos assim, vou tentar imitar, ó, como se fosse uma função B, aí entre parênteses, e eu vou escrever isso aqui dentro. Seria, ó, opa, seria assim, ó. Ó, seria mais ou menos isso, tá? Como se fosse uma função de Excel, de Python, de R, de Julia, né? É mais ou menos isso. Aqui, por exemplo, ó, fonte tem um pouquinho mais, né? Tem uma especificaçãozinha. Por exemplo, ó, aqui seria fonte, aí um texto aqui assim, e vamos supor que tem alguma especificação assim que eu quero colocar, seria bem parecido com isso, ó, né? Ó. Se a gente estivesse fazendo um código como seria isso aqui, ó, tá vendo? É, os parentes é onde começa e termina. Aqui no HTML, você coloca uma barra aqui, ó, tá vendo? Ó, barra fonte. Então ele começou aqui, como se tivesse aberto parênteses, e fecha parênteses aqui. Então barra fonte. Então, estou imitando, tá? É mais ou menos isso, né? Que o HTML é a coisa mais próxima que eu consigo imaginar, assim, né? Imitar numa função comum aí, tá? Então é só para servir de exemplo. Então vamos lá, ó. Então B barra B, o que, que ele faz? Negrito. Aí negrito, itálico, sublinhado e taxado. Ó, eu vou executar aqui o Markdown. Olha só. Então negrito, itálico, sublinhado, taxado. Essa fonte e a cor é padrão, tá? Aí depende do se você tiver no Jupyter, né, e tudo mais, ele vai ficar com algum outro padrão, mas não é aquele que você quer, né? Então aqui nós vamos fazer algumas personalizações. Então vamos lá. Pular linha é o BR, né? Aí não precisa pôr barra, né? Ele pula a linha, né? Onde você pôr da linha em diante, ele vai pular a linha. Aí, ó, beleza. Então é isso. Então barra. É, funciona do mesmo jeito, tá vendo? Eu pus aqui o BR barra BR, ele reagiu do mesmo jeito, ó. Né? Peguei só o L ali e pulei a malinha, o L da palavra linha. Tá vendo? Então não faz diferença. Tá? Então o BR não faz diferença colocar a barra. Então tá aí. Então, negrito, itálico, sublinhado, taxado, pular linha, é isso aí. Vamos supor que a gente quer mudar o tamanho do texto. Vamos mudar o tamanho do texto. Ó. Aí a gente coloca aqui fonte, que a gente quer mexer
com a fonte, né? Que especificação que eu quero? Size. Eu coloquei os tamanhos que estão disponíveis. Eu tentei digitar outros valores, até com vírgula e tudo mais, não faz diferença. Então, esses são os tamanhos que aparecem aqui. Aí pulei linha só para aparecer assim, ó. Quer ver? Olha só. Então, tamanho de fonte 1, né? O size, né, no caso. E vai embora. Tá? Até o 7. Ele dá uns saltos assim, né? O 3 e o 4 tem uma diferença bem pequena. O 1 e o 2 tem uma diferença grande. O 6 e o 7 tem uma diferença grande. Né? Você vê que não é uma coisa tão assim certinha, né? Os tamanhos. É isso aí. Aí tem um outro jeito de fazer, que tem tamanho, mas ele dá um espação, que é como se fosse um cabeçalho, assim. Quer ver? Que é com H, ó. Aí o H, aí o H maior tem tamanho menor. O H menor, né, tem um tamanho maior. Meio que o inverso, assim, né? Então, ó, olha, ele dá um espação aqui. É, é mais ou menos a mesma ideia, tá vendo? Mais ou menos a mesma ideia. Só que, ó, ele dá um espação bem grande. Então vamos lá. Aqui eu botei um texto, esse lorem y aqui você encontra. Encontra fácil assim, né? É como se fosse um texto assim que não. Só para você mexer assim na cara dele, para você ver o quanto que ocupa de espaço. A gente costuma usar isso quando você está definindo um layout assim de uma apresentação e tal. Você coloca esses lorem y assim para ajudar a enquadrar, ver como é que vai ficar a aparência daquilo quando tiver um texto real. Né? Então eu coloquei aqui para a gente ver como é que funciona algumas coisas. Ó, tem esse P/P, que ele dá um parágrafo. Né? O que eu consigo imaginar aqui é associar com um parágrafo. Ó, eu vou executar lá. Tá vendo? Deu um espacinho razoável aqui, né? Quando a gente olha para um parágrafo, né? Você está escrevendo um texto lá no Word, por exemplo, você dá um parágrafo, ele dá um espaço maior que o normal, né? Maior do que se você estivesse escrevendo assim dentro do parágrafo, né? Então esse P, um parágrafo, tá? Então esse aí, aí eu peguei um outro lore y aqui para a gente experimentar. Eu coloquei esse strong, é uma outra formulinha aqui, ó, strong. Vamos ver o que ele faz. Ó, ele deixou negrito, né? Pus aqui, tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó, não tem o strong e aqui eu pus o strong, tá vendo? Ele deixou um negrito, né? Aqui vamos ver. Eu vou pegar uma parte do texto, ó, fonte. Aí tem um outro comando aqui, ó, style, fonte family, impact. Eu quero usar aquela fonte impact. É uma fonte bem bacana para botar num cabeçalho, assim, alguma coisa. E depois eu quero uma outra fonte, ó, tá vendo? Uma outra fonte, quando chegar essa palavra texto, ó, fonte, style, consolas, ou seja, vou mudar a fonte, depois o B, que é negrito. Então aqui, esse texto, ó, até aqui, ó, barra fonte, barra B, barra fonte, barra P, né, o parágrafo termina aqui, então vai até o fonte, né, ó. Então aqui, ó, fonte, barra fonte, B barra B. Então eu estou deixando em negrito e estou alterando o estilo para consolas, né, o font family. E aqui o fonte, ó, barra fonte está aqui e o fonte está aqui. Beleza. Vamos ver? Olha lá. Eu quero mudar a fonte do texto. Vamos ver se ele deixa a gente pular a linha. Quando a gente está fazendo código, é legal, a gente costuma ir pulando as linhas assim, né, para fazer. Vamos experimentar, vamos ver se ele me deixa fazer isso. Então aqui, ó, vou pôr assim, ó, mudar. Aí eu vou deixar esse fonte aqui embaixo. Onde tem fonte barra fonte. Aí depois eu vou escrever vou pôr outro aqui. Depois eu vou pôr o P vai ficar ali embaixo. Será que ele deixa? Mudar fonte. O do não tem nada, né? Assim, né? Mudar. Então, o parágrafo vai. Será que ele deixa eu fazer assim?
Como se estivesse fazendo um código. Vamos ver se ele deixa. Deixou. Deixou, olha lá. Estou editando. Parece que eu estou editando uma página na internet mesmo. Né, ó. Deixou. Beleza. Aqui, ó. Eu quero com cor. Aqui no caso eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que eu quero cor. Então, ó, mudar font color green, olha lá. Eu coloquei uma função aqui dentro do font, né? Coloquei aqui um estilo de cor verde. Eu escrevi verde. Quiser pôr hashtag e aqueles 6 numerinhos, né? Hashtag com 6 números lá, né? Que é o RGB. Quiser fazer, ele aceita. Ele aceita de vários formatos. Aceita com aquele RGB que tem 3 bloquinhos com 3 números, ele também aceita. Então é que green fica mais simpático. Então, fonte, olha lá. Beleza. Do texto. Vamos lá, vamos ver como é que fica. Olha lá, mudar a cor do texto. Legal. Aqui, ó, olha só, estilo background, olha que legal. Background, 2 pontos, light green. Escrevi, light green é a cor. E eu não preciso, fecha o aspas só depois, ó. Então, a ponto e vírgula, eu quero mais um estilo aqui. Color green. Tá? Então, é background color e color, né? 2 pontos. Fecha a aspa depois, né? Não fecha um por um, tá? Fecha só no final. Põe tudo isso aqui. Aí, negrito também, ó. Então, eu estou pondo negrito. E isso, negrito e alterando o estilo aqui mas eu estou pondo esse estilo dentro do P de parágrafo. Repara, esse estilo, se eu tirar daqui e pôr no bold, ele vai. Então esse estilo dura até o final, até o barra dele lá, né? Então eu pus aqui o P, esse estilo vai durar até o barra P, tá? Até o parágrafo. Eu vou fazer diferente para a gente ver como é que fica. Ó. Então, ó, parágrafo inteiro, ó, pôs tudo. Tá? Agora aqui, eu não fiz com parágrafo. Tá? Eu não fiz com parágrafo. Vamos ver como é que fica. É a mesma coisa, ó, pus fonte em vez de pôr P. Em vez de pôr P barra P, pus fonte. Fonte barra fonte, porque eu não queria o parágrafo. Olha como é que ele vai fazer. Deixar o background só na cor mesmo, só ali naquele trecho. Não vai pôr o parágrafo inteiro. E a gente pode colocar um link de internet, olha lá. Então, o A é o que faz o link funcionar. Então, é o A, aí o href, aí bota aqui o endereço, entre aspas, né? E um texto. Se você quiser copiar o link por aqui também pode, mas geralmente você põe assim, ó, clique aqui, né? Link para alguma coisa, link para o Facebook, link para Instagram, né? Então tá aí, ó. Ou então fonte, né? Então você está fazendo uma coisa mais científica assim, né? Você põe ó, a fonte desse artigo aqui, a fonte dessa teoria matemática aqui, né? Enfim, né? Pode pôr uma fonte de um Wikipedia, né? Wikipedia, enfim. Vamos lá. Ó, funcionou, ó lá. Link para o canal. Não quero abrir aqui agora, mas ó, Ctrl, ó, você segura o Ctrl e clica, ele vai embora. Aliás, clicando já. Só de clicar, não precisa segurar Ctrl. Então, bem legal, né? Isso aqui, então você vê, as coisas duram até onde vai, né? O numerinho ali, né? A letrinha A, P ou fonte, né? Até onde vai o barra, onde ele dura. Né? Se ficar muito comprido, você vê que ele aceita ir pulando as linhas. Né? Que ele aceita, né? Se a coisa for muito comprida, tiver vários códigos, dá para ir pulando linha, arrumando, dando os tabs, né? Colocando espacinho. Também legal. E então foi assim que eu fiz no vídeo, né? No vídeo anterior, que eu coloquei esse aqui, ó. Né? Essas coisas assim. Então, por exemplo, o relatório, olha o que eu fiz. E você pode combinar isso com o Markdown normal, assim, né? Por exemplo, esse hashtag. Isso aqui faz parte do Markdown comum, né? Sem ser com estilo de HTML, né?
E qual que é a ideia de fazer isso? É poder clicar aqui, ó. É poder clicar aqui e ele fechar, ó. Se não fizer isso, ele não dá esse efeito de fechar. Tá? Então só esse cuidado. Né? Você personaliza tudo e depois, se você quiser que faça essa hierarquia aqui de ir fechando e abrindo, aí tem que colocar esses hashtags, que vai de 1 até 6. Né? Isso eu já falei naquele vídeo lá atrás de instalação. Beleza? Então é isso, ó, tranquilo. Né? Aqui eu personalizei o texto, só a fonte, né? Ó. Então coloquei fonte, alterei para cor e formato, fonte family impact, aqui consolas, tá vendo? Ó? E aí apareceu esse de baixo. Tranquilo, eu usei o que eu falei ali em cima. Beleza? Aí você vai fazendo. Esse outro aqui, aí eu já comentei no vídeo anterior, né? Que era lá no vídeo da Júlia, tá? Para fazer essa fórmula. Dá uma espiada lá no vídeo da Júlia. Tá vendo? Então é isso aqui, ó. Pus fórmula. Belezinha? Então era isso, ó. Deixa eu voltar aqui a câmera. Legal, né? Esse vídeo foi rapidinho. Então eu queria mostrar, eu achei muito bacana a hora que eu descobri isso, achei bem legal. Eu particularmente não gosto do estilo que aparece assim, né? Eu gosto de fonte. Essas são as fontes que eu mais uso, né? A Consolas e a Impact. Eu acho bem bacana, né? Porque elas são bem diferentes uma da outra, né? Uma tem esse carinha de código, é bem legal. Até comentários às vezes eu escrevo com o Consolas. Meu, eu gostei dessa fonte. Ela é fácil de ler, né? Depois, quando ela está um pouquinho maior, ela fica melhor ainda. Né? Depois de um certo tamanho, ela fica melhor. Então é isso. Beleza, gente? Então agradeço aí, assistir até o final. E vamos nessa. Sucesso aí para todos.